chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por Eu junto esse queria aqui, mais aquele camaradinho de camiseta. meu Jesus. Só o nome. Nós na mesma época conhecemos o mundo, desfrutamos do mundo. Ele foi primeiro para se separar. Estava tão ferido e sangrava sem parar, Eu me lembro quando eu estava no nosso podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo. E hoje nós estamos aqui com uma honra mesmo, estamos reunidos para adorar o Rei da Glória. Desde já, irmãos, eu quero agradecer diante da igreja, primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu a oportunidade de eu estar aqui. Não era para eu estar aqui, mas a misericórdia dele me alcançou. E depois eu quero agradecer ao pastor Neto, que tem confiado em nós, irmãos, tem confiado no grupo São Radióis. E quando eu fui falar para ele desse projeto que fazer hoje, há quase um mês atrás, ele só me disse assim: vamos embora, estava para frente. Quero agradecer ele, o tratamento da pastora Juliana, toda a igreja que está participando junto conosco. Quero agradecer a igreja de São Simão que está aqui junto conosco, irmão. E tenho certeza que Deus vai falar muito nos nossos corações. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Deus? Então dá um abraço para o seu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Aleluia. Amém. Glorioso Deus. Que bom é estar em comunhão. Meu nome é Adriano, sou da igreja do Evangelho Quadrangular de São Simão. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a oportunidade dada pelo pastor Neto, o irmão Paulo Ricardo, agradeço a oportunidade dada pela minha pastora Maria do Carmo, o meu pastor Eunice, que está presente, o nosso pai na fé. Sem perda de tempo, pegue na sua mão a Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Se o seu irmão te ama neste momento, ele não vai falar contigo, ele vai te respeitar. Amém?
Antes disso, curve sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, diante do teu altar eu apresento, ó Deus querido, uma vez mais a sua igreja. Deus querido, Deus amado, eu sei que o Senhor é real neste lugar. Sei, meu Deus querido, que o Senhor se locomove, que o Senhor paira neste lugar de forma gloriosa. Deus amado, no nome de Jesus, eu amarro agora toda a força contrária do inferno, no nome de Jesus Cristo. Aonde estiver uma boca de droga, aonde estiver um ponto de prostituição, ó Deus, conduzidas das pessoas para o inferno, eu amarro agora a hóstia da maldade, eu amarro o líder destes demônios, Deus querido e Deus eterno. Aonde houver nesta cidade um jovem que acaba de chegar, ó Deus querido, desde ontem, na sua casa, Senhor, querendo se matar, porque não aguenta mais esse sofrimento, Espírito de Deus, conduza ele até este lugar, porque é o Senhor que convence. Deus, envia anjos neste lugar, envia anjos nesta cidade, envia um exército de anjos para guerrear conosco, para adorar juntamente conosco. Fique à vontade, Espírito Santo, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. Amém? Abre a sua Bíblia no livro do profeta maior, profeta Isaías. Aleluia! Glorioso Deus! Hoje o Espírito Santo de Deus vai te confrontar. Não deixe seu irmão tirar sua atenção. Preste atenção na palavra. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. No livro de Isaías, capítulo 53, eu tenho um tema para essa mensagem desta noite: valorizando o sacrifício na cruz do Calvário. Talvez você já aceitou Jesus como Salvador, você já até desceu as águas do batismo, mas o Espírito Santo vai te confrontar esta noite e vai perguntar para você se verdadeiramente você valoriza o sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! 53, da partir do versículo do número 4. Aleluia! Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Tomai assentos. Aleluia. Uma profecia do profeta Isaías, há 700 anos atrás, antes de Cristo aparecer na terra dos viventes. Porque profeta que é profeta, ele profetiza, e a sua profecia ela rasga o tempo, ela rasga a hora, mas ela se cumpre. Devemos tomar cuidado nos nossos tempos de hoje. Muitos que se dizem profetas de Deus têm profetizado e a sua profecia cai no bico do sapato. Mas Isaías é um profeta do Senhor. Lemos o livro de Isaías, uma mini Bíblia,
que o profeta Isaías profetiza sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Profetiza sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. Eu venho falar esta noite sobre o sacrifício na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Um Deus que estava na sua glória, na sua majestade, juntamente com Deus Pai, Deus Espírito Santo, olhando para o mundo, não viu um justo sequer. Creio eu que Jesus se levantou do seu trono e disse: Pai, deixa que eu for por aquele povo. E assim se fez. Uma mulher concebeu e deu à luz do Espírito Santo. Nasceu Jesus, o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo, para levar a sua iniquidade e a minha iniquidade, porque eu e você estávamos condenados a ir para o inferno, pelos nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Mas o Senhor amou o mundo. João 3,16, o versículo chave da Bíblia. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para morrer por nós. Todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos que estão aqui creem no Senhor Jesus? Não diga só porque o irmão levantou e disse para você falar. Sonda o seu coração, porque o Espírito Santo vai te confrontar. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Amém. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, na última ceia, ele chama os discípulos. E ali, servindo a ceia, ele diz: um de vós há de me trair. E ali os discípulos disseram: será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? O que há de me trair é aquele que mete a mão no prato junto comigo. E quem mete a mão no prato junto com Jesus é Judas Iscariote, um discípulo do Senhor. Andava lado a lado com o Senhor, viu as grandezas do nosso Deus, fazia parte do ministério de Jesus Cristo, mas nele não havia conversão. A Bíblia diz que Judas traiu o nosso Deus, o nosso Senhor, por 30 moedas de prata. Muitos leem a Bíblia e dizem: olha que cara cego, que cara sem vergonha, que cara traíra o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Mas quantos aí fora, ou dentro da própria igreja, estão traindo o Senhor pelo copo de cerveja, que é menos que 30 moedas de prata? Estão traindo o Senhor pelo baseado. Estão traindo o Senhor pela desobediência da tua palavra. Estão traindo o Senhor da mentira, do engano, muito menos que 30 moedas de prata. Estão traindo o Senhor, desobedecendo a sua palavra, servindo ao Senhor do jeito que quer, do jeito que apraz, maltratando esposa, maltratando o esposo, do mesmo jeito que a espada corta aí, corta aqui também. Do mesmo jeito que o Espírito de Deus fala com a igreja, fala comigo. Muitos têm traído o Senhor por menos de 30 moedas de prata. Pela primeira luta que passa, pela primeira adversidade que passa, vou sair da igreja, vou deixar de servir a Deus, desvalorizando o sacrifício da cruz do Calvário.
Vou deixar a igreja. Vou deixar de servir a Deus, desvalorizando o sacrifício na cruz do Calvário. Deus está com os olhos atentos, porque os olhos deles estão sobre todos nós, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, na sua escola, no seu dia a dia. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Judas trai o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que uma multidão foi apoiar o nosso Senhor Jesus. Mas antes disso acontecer, a Bíblia relata que o Senhor Jesus chama 3 discípulos. Vamos para o monte orar. E chega no monte chamado Getsêmani. E ali o Senhor, porque Ele era Deus, em forma de homem, o Senhor tinha o seu lado humano e tinha o seu lado de Deus. E Ele sabia de todas as coisas que iriam acontecer com Ele. Ele sabia que estava próximo o momento dele ser sacrificado. E Ele sai ao monte orar e diz aos discípulos: vigiai e orais, para que não caia em tentação. Você tem orado? Muitos têm caído porque não oram. Muitos têm caído da graça porque não buscam o Senhor. Não é somente a igreja, é o lugar de buscar o Senhor em oração. Você tem que estar conectado com o Senhor todo momento. Não falo de lábio, mas estou falando em pensamento. Oro na igreja, oro na minha casa, oro no meu serviço. Assim tem que ser com nós todos. A Bíblia diz que o Senhor se prostra naquele jardim chamado Getsêmani, naquele lugar. Getsêmani significa lugar de prensa. O Senhor estava sendo prensado pelo seu pecado e pelo meu pecado, pela sua iniquidade e pela minha iniquidade. Ele estava sendo prensado. A Bíblia diz que ali o Senhor orando, ele começa a suar, e através do seu suor sai gotas de sangue, porque ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ele sai enquanto os discípulos dormindo, acorda os discípulos, fica em oração e volta novamente ao monte orar. E assim ele faz por 3 vezes e diz: Senhor, o seu lado humano dizendo: se for possível, passa esse cálice de mim. E o lado divino de Deus se apresenta na pessoa bendita de Jesus: mas que não seja feita a minha vontade, e seja feita a tua vontade, meu Pai. Sabe por que Jesus disse isso? Ele atravessou as gerações com a sua visão espiritual de Deus, e olhou você e olhou eu. Tenho que ir pelo Paulo Ricardo, tenho que ir pelo Raulin, tenho que ir pelo Adriano. Eles estão nas drogas, eles estão nos tráficos, a sua família está destruída, os seus filhos não têm amor. Eu tenho que vencer isso, eu tenho que ir até o fim para alcançar a vida dele e dar o direito da vida eterna. Aleluia! Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Movido pelos nossos pecados. Não fica por aí. A Bíblia diz que chega uma multidão com Judas, e Judas já tinha combinado tudo com aqueles que queriam prender Jesus. E Judas disse: aquele quem eu deixar, este é Jesus. E Judas chega até o Messias e dá um beijo. Jesus olha para ele: amigo.
mim. Talvez pessoas tenham feito algo para você e você não tem perdoado. Você não tem perdoado aquela pessoa. Mas Judas estava traindo o mestre. E ele diz: amigo. E captura o nosso Senhor Jesus. E ali começa a via dolorosa do Senhor até a cruz do Calvário. O tema desta mensagem é valorizando o sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia diz que prende o Senhor Jesus. A Bíblia diz que puxam a barba do nosso Senhor. Você que tem barba, põe a mão na sua barba. Põe a mão. Dá uma puxadinha de leve. A Bíblia diz que puxaram a barba do nosso Senhor Jesus. Eu estou falando de um homem que não tinha pecado nenhum. Eu estou falando de um Deus que estava sentado na glória, juntamente com Deus Pai, mas veio sofrer e passar por tudo isso pela sua vida e pela minha vida, para transformar a sua vida e a minha vida, para levar sobre ele na cruz do Calvário os nossos vícios, para levar sobre ele, sobre a cruz do Calvário, as enfermidades, para levar sobre ele a cruz do Calvário, a destruição dos lares. Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário, sobre a vida dele. Por isso que na minha vida há libertação. Por isso que na sua vida há libertação. Por isso que você que saiu do mundo das drogas, dos vícios, sabe por que há libertação na sua vida? Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por você e por mim. Aleluia. A Bíblia diz que puseram uma fenda no Senhor Jesus e começaram a esbofetear o rosto dele. Adivinha, filho de Deus, quem te esbofeteou? Começaram a zombar do nosso Jesus. Começaram a bater na face dele. Será que eu e você aguentaria um tapa na face? Será que se alguém se levantasse agora e te desse um tapa na face, você ficaria quieto? Será que eu ficaria quieto? Mas o nosso Senhor Jesus, ele tomou vários tapas na face pelo teu pecado e pelo meu pecado. E como diz lá no livro de Isaías, como ovelha muda, ele não disse nada. Não disse nada. Levam o Senhor Jesus no seguinte, até o sacerdote Caifás, o homem que planejou tudo. E eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus se cala. Tu é o Cristo. Tu me dizes. Mas chegará o tempo que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Blasfema! Blasfema! Eles gritam. Ali começa o caminho de Jesus da cruz do Calvário. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus tomou 39. Os historiadores, os teólogos dizem que foram 39 chibatadas sobre o Senhor Jesus. Dizem também que naquela época havia 39 enfermidades. E através das 39
Senhor estava levando sobre eles aquelas enfermidades. Por isso você que está enfermo, hoje Jesus te dá cura. A Bíblia diz que a arma que ali açoitava Jesus se chamava açorrague. Era um pedaço de pau com tiras de couro, 12 tiras de couro grossas, e na sua ponta havia ossos de animais, ossos de carneiro. Ali o nosso Senhor Jesus, prostrado, estava tomando chicotada pelo seu pecado e pelo meu pecado. Quando um descia, pá, e subia, cortava a pele de Jesus, cortava os tecidos de Jesus. Um descia e o outro subia, um descia e o outro subia. E através dessas chicotadas atingiram até os órgãos internos do nosso Senhor. Ali ele estava sendo sacrifício, o cordeiro que estava sendo sacrificado para tirar o pecado do mundo. Um descia e o outro subia. Imagina um homem tomando 39 chibatadas, que pegava em sua pele e rasgava. Quando eu e você batemos o pé na quina do sofá, já era uma dor terrível. Quantas vezes alguns homens já foram pregar um prego e erraram e acertaram o seu dedo, já era uma dor terrível. Imagina um homem tomando 39 chibatadas, na ponta daquela arma, ossos de carneiro que cortavam sua pele, rasgavam a sua carne. E sabe o que Jesus disse? Nada como ovelha muda. Creio eu que aquilo que o Espírito Santo revela no meu coração, que ele olhou você, olhou a mim. Eu tenho que ir por eles. Eles não merecem ir para o inferno. Tem um lugar preparado lá para eles na glória, e eu tenho que passar por isso. A Bíblia diz que colocaram sobre a cabeça do nosso Senhor uma coroa de espinho. Os historiadores dizem, os teólogos, que era de 5 a 7 centímetros o espinho da coroa. Acreditam-se que os espinhos atravessou o crânio de Jesus. Puseram aquela coroa, batiam com uma cana na cabeça do Senhor, e o sangue jorrava e descia. E sabe o que Jesus disse? Nada, pela sua vida e pela minha vida, valorizando o sacrifício na cruz do Calvário. Feche seus olhos. Que o Espírito Santo te mostre se você está valorizando isso agora. E aqueles espinhos adentravam dentro do couro cabeludo, atravessavam o crânio do nosso Senhor, e ali eles batiam e zombavam: você não é o rei dos judeus,
Podeis abrir os olhos. Puseram um pedaço de pau na mão de Jesus, com aquela coroa em sua cabeça, e o sangue descendo sobre a sua face. Puseram sobre Jesus um pedaço de pão, sobre Jesus. E um tempo depois, com aquele soro que sai do corpo humano, aquele pano sobre aquelas feridas, os soldados chegam e puxam com tudo, e aquelas feridas abrem novamente. Sabe o que Jesus disse? Nada, por causa de você e por causa de mim. Não disse nada. Jesus pega a cruz, e ali caminhando com os soldados, esbofeteando ele, blasfemando, zombando dele. E muitos, que a Bíblia diz que quando Jesus entrou lá em Jerusalém, dizia: Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, estavam lá dizendo: crucifica Cristo e solta Barabás. Muitos cristãos estão dizendo isso não com palavras, mas com atitudes nesta geração. Quando você diz que não vem na igreja, quando você desobedece a palavra, quando você vai nas coisas do jeito que você quer, quando você vai ao pecado, se não luta com o pecado, e você sabe que é pecado, você está dizendo no mundo espiritual: não estou valorizando o sacrifício na cruz do Calvário. É isso que está dizendo. A Bíblia diz: filho meu, Deus, meu coração para aquele que zomba de mim. Satanás zomba do Senhor quando cristãos conhecem a palavra e vai para o mundo, faz a vontade do inimigo, faz a vontade da carne. Dê o seu coração ao Senhor esta noite. A Bíblia diz que era 600 metros até o Calvário, e Jesus ali com aquela cruz, cheio de feridas, com aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. O corpo humano tem 3,5 litros de sangue. Eu creio e acredito que esgotou todo o sangue do nosso Senhor pela sua vida e pela minha vida. Jesus é crucificado. A Bíblia diz que crucificaram o nosso Senhor. Só que a cruz não era para ele, era para Barabás. Barabás era maior que Jesus, creio eu. Porque lá no livro de Salmos diz: desconjuntaram-se todos os ossos. Um salmo profético sobre o Messias. Põe a mão de Jesus do lado, um prego com mais de 10 centímetros, batendo, pá, batendo, pá, batendo, pá, atravessa a mão do Senhor. Sabe o que ele disse? Nada, como ovelha muda pela sua vida e pela minha vida. A cruz era para Barabás. Creio eu então que amarraram uma corda ou um pano, puxaram o outro braço do Senhor para chegar até o outro buraco, pregaram um prego e bateram, pá, pá, pá. Sabe o que Jesus disse? Nada, pela sua vida e pela minha vida. Será que vocês e eu estamos sacrificando o sacrifício na cruz? Puseram um pé sobre o outro pé e pregaram na cruz do Calvário. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Pai,
Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você devemos perdoar quem nos faz mal. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse 7 frases na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Diz ao ladrão que estava do seu lado, que acreditou que o Senhor Jesus era o Messias, que disse: Senhor, lembra-se de mim quando está no teu reino. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Jesus veio para salvar o traficante, o ladrão, a prostituta. Jesus não faz exceção de pessoas, não. Muitos cristãos têm feito exceção de pessoas. Eu digo por mim mesmo, porque muitos cristãos passavam do meu lado, e de vez em quando, quase sempre até trocava de calçada, mas não me falava da palavra, não me falava de uma vida melhor com Cristo Jesus. Eu louvo a Deus porque um dia Deus usou um homem para me falar da palavra, e eu aceitei a palavra, e faz quase 4 anos que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. 7 anos viciado em cocaína, 3 vezes presos, assaltante, quadrilha, colador de cartão. Mas o Senhor Jesus me amou e me resgatou. Uma pessoa mal falada na cidade, uma pessoa que a sociedade discriminava, mas eu vi na palavra de Deus que Ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Eu vi na palavra de Deus que Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Por isso que Deus me alcançou e te alcançou. Valorizando o sacrifício na cruz do Calvário, irmãos. Valorize o sacrifício de Jesus. Ele diz outra palavra: tenho sede. Ele diz outra palavra: está consumado. Não foi a morte que disse para Jesus que está consumado, porque a morte não venceu o meu Senhor, o inferno não venceu o meu Senhor, o homem não venceu o meu Senhor. Quem venceu a morte foi Jesus Cristo, e disse: está consumado. E disse outra palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje eu e você temos livre acesso para entrar na sala do trono de Deus. Levantai-se. Fechar os olhos, porque o Espírito de Deus caminha neste lugar e sonda o seu coração. Eu quero fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Você que ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou com você, só que você até aqui não valorizou o sacrifício na cruz. Você sabe que você não está valorizando. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não endureça seu coração. Você que ouviu essa palavra e que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, vem aqui na frente. Deus não deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de valentia. Aleluia. Eu não valorizo o sacrifício na cruz do Calvário desse modo que você, o Espírito Santo, falou da sua boca, irmão. Mas hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Vem aqui na frente. Não perca essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Porque você não sabe se o dia de amanhã nem eu. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero que o Espírito de Deus te leve lá na cruz do Calvário agora. Não é momento de você conversar com o seu irmão. Não perca a bênção, não. Está dizendo que não está valorizando o sacrifício.
de Jesus. Através desse louvor, deixa o Espírito Santo te levar lá na cruz. E você diz a Ele: Senhor, eu valorizo o seu sacrifício. Feche os olhos. Pela vida do coração em Jesus, nós, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi longe por nós. E essa noite declaramos a Ti, Jesus, que valorizamos o sacrifício na cruz do Calvário, sabendo o significado de valorizar. É reconhecer uma qualidade de algo feito e reconhecer uma qualidade do Senhor, ó Deus, por morrer naquela cruz. Meu Deus, quando aquele soldado, o Senhor enviou a lança do lado das duas costelas e saiu sangue com água, Senhor, eu creio que todo o teu sangue foi derramado, Senhor, pela humanidade. Oh, Senhor Jesus, te glorificamos e te adoramos, ó Deus, porque hoje, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, te glorificando e te adorando e declarando, Senhor, que vamos morar contigo, ó Deus. Declarando, ó Deus querido, que um dia o Senhor voltará num cavalo branco, em sua pedra, em sua cor escrito: Senhor dos senhores e Rei dos reis. E levará a tua igreja até a cidade santa, a nova Jerusalém. Veremos o Senhor, meu Pai, do modo que o Senhor é. Este corpo, Deus, mortal, corruptível, se tornará um corpo incorruptível, e veremos a tua face, e veremos, Senhor, a tua face. Oxe, aleluia, sua sua mamãe. Valorizamos o sacrifício, Deus. E neste momento, ó Deus, aonde estiver uma pessoa enferma, porque a tua palavra diz que o Senhor levou as enfermidades, que esta pessoa seja curada neste momento. Meu Deus, aonde estiver, meu Deus, uma vida que tem buscado pelo teu filho, pela tua filha, que está no mundo, no vício das drogas, que ele seja tocado pelo teu Espírito e liberto neste momento. Que este equilíbrio, ó Deus querido, que este homem, esta mulher está pensando, ainda estirando, vai aceitar o Senhor como Salvador e valorizar o sacrifício na cruz do Calvário. Poxa, calabalabaná, ricolabasturi, cantarabalabaná. Adore o Senhor pelo sacrifício. Fala obrigado, Jesus. Glorifique ao Senhor pelo sacrifício. Se você valoriza o sacrifício, glorifica ao Senhor, adora ao Senhor. Fala: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor foi até o final. Fala: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor sofreu por mim. Oxe, carabalabalai, oxe, cantarabalai. Adore o Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário, irmão. Adore o Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, vai curando, ó Deus, vai libertando, porque profetizamos a cura, profetizamos a libertação, profetizamos uma igreja forte, cada vez mais poderosa, porque a tua palavra diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a tua igreja, e não vai prevalecer, porque o Senhor é Deus nessa obra.
Aleluia. Aplaudir o Senhor pelo sacrifício na cruz. Em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz.